Boa noite, mais uma live do Pray Sister. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre vocação e propósito. Bem-vinda, minha amiga Andréia Salazar. E a turma toda aí. Vamos chegando e convidando todo mundo. Pega o aviãozinho, compartilha. Chegou o Marcos, esposo da Janaína. Cadê a Jana? Convidada de hoje, preciosa. Presente de Deus para nossas vidas, para quem conhece. Sejam todos bem-vindos. Vou compartilhando aqui também no meu aviãozinho. Vamos lá. Vamos falar de vocação e propósito. Contar umas experiências aí, né? Acho que todo mundo em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, passa por questões aí de entender o seu trabalho, a sua vida profissional, sua carreira. Vamos compartilhar. Janaína chegou aí. Boa noite, todos bem-vindos. Então, Pray Sister, o que é o Pray Sister? Sempre aviso aqui. É o Ministério de Jovens Intercessoras de São Bernardo do Campo, mas nós estamos aí, pela direção de Deus, fazendo essas lives para compartilhar alguns testemunhos, experiências, para edificação, para inspiração. E sejam bem-vindos. Isa, bem-vinda. Rafa, mamãe do Noah, bebê mais sorridente, fofo. Fabiola, seja bem-vinda. Essa é a hora que a gente vai esvaziando o aeroporto, como diz o pastor Danilo. Pega o aviãozinho que tem aí, ó, no Instagram de vocês e convida todo mundo. Nós temos aqui várias inspirações, experiências para compartilhar. Esperamos que vocês chamem aí seus amigos, que vai ser bênção. Eu tô chamando meus amigos aqui também. Sejam todos bem-vindos. Bom, a minha parte, assim, do meu testemunho eu não vou contar muito. Eu fiz um IGTV, não no Pray Sister, no meu perfil mesmo, tá aí Jesus, aqui no Instagram, quem não viu, veja. Contando, né, uma experiência que eu tive aí. Eu tive uma transição de carreira muito recentemente, né, trabalhei por 16, 17 anos na área de comunicação e marketing. E aí, desde outubro do ano passado, eu comecei a trabalhar como professora, né, a dar aula. Eu conto um pouquinho lá nesse IGTV o processo que foi isso, né, de forma bem resumida. Algumas coisas eu vou contar aqui, que esse assunto rendeu. E glória a Deus por isso, né, porque a gente, acho que todo mundo em algum momento, né, se pergunta, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Entender o que é vocação, entender o que é chamado, entender o que é o propósito. Então nós vamos falar Juliane. A Juliane tá aí. Bem-vinda, dona Juliane. A Juliane, eu vou comentar dela aqui hoje, porque já falo pra vocês. Ela tem parte um pouco aqui nessa história, nem sabe, né? Então, bem-vinda, Ju. Bem-vinda, Aline, Gabriele Jimenez. Gente, vai convidando pra todo mundo aí, ó. Porque aí eu vou ser breve aqui no meu momento de introdução. Tô falando de mim, mas eu vou falar da Janaína já, né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma bênção em nossas vidas. E aí, o que acontece? Deixa eu contar a história aqui pra vocês. Eu fiz aquele GTV porque eu já comentei em algumas lives aqui, né? Que eu tinha uma mudança e tal. E foi uma coisa, assim, totalmente, né, conduzida por Deus. Eu creio demais, né? O que eu estou vivendo hoje. E aí já me falaram, puxa, vamos fazer uma live falando sobre isso. E eu falei, não sei. Aí eu fui lá e fiz o GTV contando resumidamente. E aí, eis que Janaína tem várias coisas em comum aí com esses processos que eu tô vivendo. Então, por isso que eu convidei-a para participar. Deixa eu contar da Juliane, gente. É por causa da Juliane Hernandes, esposa do Paulo Castilho, sabem quem é? Ela que me... foi por causa da Ju. O Paulinho também chegou aí. Foi por causa da Ju que eu conheci a Jana.
Porque o que aconteceu? Janaína e seu marido Marcos chegaram na comunidade São Bernardo. Bom, que eu tive notícia foi ano passado, ela me corrige aqui depois. E aí eles chegaram e queriam ir no acampamento de jovens, né? Esse ano 2020. E a gente teve uma lista de espera gigante, porque o pessoal foi deixando por última hora, a gente estava num lugar novo, tinham poucas vagas e não tinha mais vaga. E aí a Ju chegou assim, falando, não, mas eles têm que estar lá, tem que ir, por favor. Eu falava, ó, tem que esperar, porque a gente ia lá no acampamento para ver se ia ter vaga ou não tinha, se ia caber as pessoas e tal. E aí a Juliana me mandando mensagem todo dia, né, dona Ju? E aí, mas orando também, né, gente? A gente tem que orar, não tem que só implorar. E aí até que a gente conseguiu ajustar, incluir eles ficaram super felizes e foi uma bênção. Então é isso daí, né, dona Juliane, que são da mesma célula, né, Ju? Da célula da Tainá e do Matheus. E, bom, acho que eu já vou chamar a Jana, eles estão chamando o pessoal aí para ela contar um pouquinho da história dela. E uma boa causa, né, Ju? Você é uma bênção na minha vida, maravilhosa. Tô esperando você aqui, ó, pra gente fazer a live também, né? Tá vendo, Jana? Agora você inspira sua amiga aí. Vamos lá abençoar outras pessoas, né? Com o que nós vivemos. E eu passei por esse processo assim, né? E engraçado que eu não tinha pensado em nenhum momento nisso, né? De ser um desafio, de mudar de profissão e tal. Eu creio muito que o tempo que eu trabalhei com marketing e comunicação estava na vontade de Deus. Contei lá no IGTV que eu escolhi letras porque não tinha uma afinidade muito boa assim com matemática. Mas não foi só isso, né? No princípio também eu queria muito estudar letras porque eu queria estudar, né, português e um outro idioma. Eu pensava em fazer português e grego, português e aramaico, português e hebraico. Né, letras tem essa opção, mas aí eu não consegui entrar na USP, que é onde eu fui muito ousadamente prestar um vestibular, sem ter feito cursinho, estudado a vida inteira em escola pública. E aí foi quando começou a despertar em mim essa coisa, assim, indignação com a educação. Por quê? Porque eu descobri que eu fui enganada, né? Quando eu fui pegar o material para estudar para o vestibular, eu vi que tinha muita... Eu fui estudar, obviamente, as matérias que eu tinha mais dificuldade, né? Ou seja, matemática, física, química e geografia por uma questão de localização. Quem me conhece sabe o que eu tô falando, que eu me perco muito. E, enfim, quando eu não consegui... Eu fui estudar e eu vi que tinha muita coisa que caiu no vestibular que eu nunca tinha visto na vida. E eu fiquei, como assim? Enganaram, né? Porque é uma coisa assim, você tem um ensino mais ou menos, mas você não aprender determinados conteúdos, eu me senti... retirado um direito que eu tinha, né, de estudante. Então foi uma frustração. E na verdade, não sei se todo mundo já ouviu isso, eu escutei e faz muito sentido para mim, que a nossa vocação, né, o nosso chamado, o nosso propósito ali, nossa missão individual, ela tem muito a ver com coisas que nos causam indignação, né? Então sempre tem algo que aquilo assim te tira do sério, no sentido de você querer resolver isso, né, de alguma forma. Então essas questões ligadas à educação foram muito assim. E aí eu fui conhecendo educação por princípios, eu fui entendendo muito mais coisa, por que tinha tanta questão, né, com relação à aprendizagem, ao ensino, e não era só porque eu estudava em escola pública, tem coisas muito mais complexas que estão por trás de tudo isso, né? Mas enfim, né, Deus nos ensina, nos revela, né, o Senhor revela os segredos dele àqueles que são íntimos a ele. Então a gente precisa buscar essa intimidade com o Senhor e essa comunhão para tudo, né? Para saber para onde vamos. Por fim, eu acabei fazendo português e inglês mesmo, não entrei na USP, não quis esperar, e aí fui numa faculdade particular, e dei graças a Deus por isso, porque se eu tivesse ido para a USP, eu ia ficar morta de cansada, muito longe da minha casa, trabalhava, estudava, fiz um curso maravilhoso, não tenho o que falar em relação à qualidade, professores excelentes, e fiz português e inglês, né, e hoje eu sou professora de inglês, então se eu tivesse feito aramaico, ia ser meio difícil, né, ter assim, muitos alunos querendo aprender aramaico. Então, Deus sabe, mesmo quando a gente não sabe. E, bom, já vou chamar a Janaína, né, para nós ouvirmos mais ela. Depois eu volto a falar, gente, perguntas, curiosidades, coisas que vocês queiram comentar aí, pode falando. Tô chamando a Jana. Vamos lá. E deu certo. Oi, tá. Tudo bem? Obrigada, viu, por você ter aceitado o convite. Ó, uma coisa que eu não falei, eu falei aqui, né, como a gente se conheceu,
via acampamento, via Juliane, e eu posso dizer que, né, desde que eu falei isso para Jana hoje, que eu só ouço falar bem dela, né, como ela tem um coração que honra as pessoas, né, um coração muito disponível, disposto, né, ela me abençoa, assim, um pouco que a gente conversa, a ovelhinha da Tainá, a Tainá tá ali, ó, da célula dela, é um presente que nós ganhamos aqui em São Bernardo, ela veio da comunidade sede, né, ela era de lá, mas enfim, conta a sua história, todo mundo quer saber o que tem em comum, o que não tem, eu acho que é legal você falando ali de tudo, onde tudo começou, essa questão de profissão, a Marjorie tá aí também, a Marjorie é outra que era boa para conversar aqui com a gente, né, Marjorie? Tá nesse momento assim. Eu tava falando assim, eu não acho que eu fui errada, que eu estava fora da vontade de Deus quando eu fiz curso de letras, né? Foi bom, e quando, aliás, quando eu segui essa carreira de comunicação, né? Mas, como eu já comentei numa outra live, Deus tem uma missão para todos os seus filhos, para todos os cristãos, né? Ir a todos os povos e fazer discípulo. Mas nós temos chamados específicos para cada um, né? Deus colocou ali um kit de qualidades e a sua personalidade, enfim, coisas que você tem para cumprir aquilo que ele tem, né? Ele já formou isso antes que a gente nascesse. Mas também ele tem missões em determinados momentos, né? A gente pega lá a vida de Paulo, ele foi ali tratado durante muito tempo quando ele se converteu, ia para um lugar, ia para outro, e fez, né, foi o nosso modelo maior de missionário, evangelizando, alcançando muitos povos não judeus, mas chegou um momento que ele estava preso, e ali também ele estava sendo usado por Deus, né? Então, por mais que ele tenha se chamado, ele estava, há coisas assim que ele estava fazendo que nos abençoa até hoje, né? Então, todos nós temos um momento e a gente vai discernindo isso na nossa caminhada com Deus, né? Então, conte, Janaína. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, Thaís. Quando eu recebi o seu desafio, eu confesso, né, como eu já tinha te falado, eu falei, nossa, mas por que eu, né? O processo ainda não está completo, né? Mas aí a gente vê que a beleza está no processo mesmo, né? No período da Uhum. caminhada, né? E dependendo da forma como a gente caminha para isso, para nossa Canaã celestial, pode mudar lá na frente, né? E aí a gente Uhum. vai ser visto como um servo aprovado ou É, reprovado. E aqui nessa live não é ninguém pronto, né? Todo mundo que eu falo aqui, inclusive eu sou a que mais está no processo, né? Porque a gente está ajustando, né, em tudo. É verdade. Eu sei que a gente tem que, assim, né, colocar uma pinta, assim, de pessoa séria e tal, mas por dentro aqui tem uma menina pulando, é tipo assim, família, tô na TV. Sempre tem isso, né? É, Mas, né, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui. É uma honra, um privilégio. Obrigada por me receber na sua casa aí, todos vocês que pararam um tempinho, né, para ouvir a gente. E realmente tem momentos que a gente olha e fala assim, meu Deus, o que vai ser, né? Aquela famosa pergunta, o que eu vou ser quando eu crescer? E muitas vezes isso se resolve aos 18 anos, mas outras vezes não. Você carrega aquilo com você, sei lá, de repente uma década, né? Só que tudo fica muito mais sério a partir do momento em que essa decisão não é só mais por você, pelo seu ego, dinheiro, alguma coisa assim, né? Tem mais a ver com o reino. E isso faz parte um pouquinho, né, desse meu processo, né? E eu me identifiquei muito também com a sua história, né? Então eu falei, nossa, é uma ajudando a outra mesmo nesse processo, né? No meu caso, eu sempre, quando criança, eu tinha muito, eu brincava de boneca, de casinha, mas quando eu via uma lousa, um apagador e um giz, meu Deus, eu trocava todos os brinquedos, mas eu não sabia o porquê, enfim, só era um desejo, uma vontade, né? E aí fui para a escola, sempre escola pública, né? E aí começa, eu quero ser modelo, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, quero ser operadora de caixa do Carrefour para ficar Ah, eu também, patinar gente. no Meu mercado. sonho quando eu era criança, uma época que eu queria trabalhar no Carrefour, pra andar de patins o dia inteiro. Quem não é tão da nossa Quem época, não? talvez não pegou esse momento, né, de glória do Carrefour. Apesar que acho que Acho que ainda eu tem ainda de tenho novo, né? idade. Tem. É. E, enfim, a gente quer ser tudo ao mesmo tempo, né? E aí chega, né, o famigerado 17 para 18 anos, que é um peso, né, que esse adolescente, esse jovem sente de discernir ali naquele momento
o que vai ser da vida dele, da carreira dele. Eu acho é um peso assim. Ninguém merecia passar por isso, né? Enfim, Uhum. e na minha casa, os meus pais, nenhum deles tiveram uma formação de grau superior, né? A minha mãe, no caso, ela fez só o antigo primário, né? Que na época você ia até o quarto ano, depois você prestava um exame, e esse exame era muito caro para você avançar. E aí as famílias, assim, bem pobre, tinha que optar. Ou você trabalha ou você estuda, né? Então, no caso dela, ela parou os estudos para trabalhar. E o meu pai, ele encerrou no ensino médio, depois teve que fazer o supletivo, ficou meio incompleto. Então, assim, eu fui a primeira da casa a ter uma formação. Mas não tinha aquela coisa de pegar na mão, olha, vamos sentar, vamos escolher um curso. E Uhum. as profissões eram advogado, doutor, médico, Uhum. engenheiro, coisas assim, né? Bem grandiosas. Mas eu não sonhava muito com isso, não, eu confesso, né? E aí chegou um momento em que eu me vi influenciada para alguma questão assim de licenciatura, né? E tanto que o meu primeiro trabalho, aos 15 anos, foi dando aula de informática, né? Eu era só estudante, fazia o curso também lá de informática e de repente o dono viu algo em mim e falou: Olha, você não quer tomar conta dos alunos de digitação? Depois você não quer dar aula de informática básica? Depois você não quer dar aula de avançado? E eu fazia isso com um prazer, mas com um prazer, assim, não importava se eu estudava de manhã e depois ia trabalhar à tarde, ficava até mais tarde. Eu Uhum. fazia isso, assim, com grande leveza, né? E com bastante responsabilidade mesmo sendo tão nova, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, já terminando meu ensino médio, eu tive que sair de lá porque não era trabalho registrado, era como se fosse um estágio, né? E aí eu falei, se eu tô me dando tão bem aqui, dando aulas, nessas pequenas aulas, eu acho que eu já me encontrei, eu acho que eu vou ser então professora, seja letras ou pedagogia, um desses dois cursos eu vou fazer. E aí veio o meu primeiro balde de água fria, né? Mas tudo tem um propósito, eu creio nisso. Eu fui falar com o meu pai. Eu ainda não era cristã, não conhecia Jesus, mas eu tinha o princípio da honra, né? De contar, olha, pai, estou querendo fazer isso, eu pretendo fazer isso, né? E eu fui falar, Uhum. pai, eu estou com uma vontade de ser professora, eu acho que eu vou fazer esse curso, o que que você acha, né? E aí, de repente, eu ouvi: Não, de jeito nenhum. Como assim? Eu não criei filha para ser professora. Você vai ganhar uma merreca, menina. Você vai passar fome, né? Porque o professor é desvalorizado, né? Tem lugares que é chamado os professores de mestre, né? Eles Uhum. ganham altíssimos salários, né? E o meu desejo nem estava envolvido a isso, né? Em questão de salário, mas simplesmente um sonho. E ali naquele momento, infelizmente, esse sonho caiu por terra, né? Foi abortado. E aí eu me vi tão presa a isso, a esse sentimento de agradar o coração do meu pai da terra, né? Eu tinha que fazer algum curso em que ele ficasse feliz. Um curso em que chamasse a atenção dele, né? Em que ele não, sei lá, de alguma forma ele gostasse, né? E aí eu fui por um outro caminho, né? Que muitos dizem assim, ó, se você não sabe o que fazer, faça administração. Pois Uhum. eu fui uma dessas pessoas, né? E aí eu fiz, né, a graduação de administração de empresa, terminei e, para minha surpresa também, ao entregar o diploma para o meu pai, eu ouvi, que bom, que bacana, parabéns, Deus te abençoe. E eu fiquei com a cara lá embaixo, porque eu falei, meu Deus, eu esperava tanto, tipo, né, se eu soubesse, eu corria atrás do meu sonho, Uhum. faria outras coisas, né? Sim. E aí, terminando a graduação, nesse final de processo, eu conhecia Jesus, né? Ele converteu o meu coração. E aí a gente, nessa conversão, a gente se arrepende de uma série de coisas, de áreas da nossa vida, né? E eu segui em frente, então acertei vida sentimental, afetiva, financeira, com a família, né? Inclusive, eu já vi que minha família já tá aqui. Fiquei muito feliz de vê-los. E aí, e segui a vida, né? Super feliz, fui discipulada, né? Conheci Jesus lá na comuna do Carrão. Só que, e aí eu comecei a trabalhar na área de RH, né? Fui pro CNA, uma escola de idiomas. Lá eu
foi onde eu terminei minha graduação, tive a oportunidade de trabalhar em departamento pessoal, adoro coisas de contabilidade, assim, sou apaixonada também. E aí, teve um momento que eu me via trabalhando ali e, sabe, eu não sentia. Parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? Parecia que eu não Uhum. estava. E eu via todo mundo ao meu redor super feliz nessa parte de carreira, já sabia muito bem o que queria e super satisfeito, né? E eu ainda com essa pulga atrás da orelha, tipo assim, fiz por fazer, sabe assim? Uhum. E aí, e mesmo assim, persisti, fui fazer uma pós-graduação em gestão de RH, mas graças a Deus não cheguei até o fim, faltou entregar uma monografia e faltando 3 meses eu falei, não, não é isso. E nesse mesmo momento, o pastor Ronaldo, ele estava com uma série de pregações chamada Faça a Diferença, né? Todo domingo à noite era algo voltado para esse tema. E aí eu ouvia o pastor falando, faça a diferença no trabalho, e eu, meu Deus, como eu vou fazer a diferença trabalhando em RH? A pessoa vai vir aqui me pedir uma informação para explicar, me explica o meu holerite, minhas férias. Eu vou falar, então, sabe que o Senhor Jesus, Isso como é assim? importante, isso é importantíssimo. Eu nunca entendi esses negócios aí do RH. Não Mas entendo até é hoje. aquilo que a gente estava até falando. Nós somos É, embaixadores de Cristo em qualquer lugar. é, Se a gente é. sair para cumprimentar o vizinho do nosso condomínio, a gente é o embaixador. Só que tem áreas que a gente consegue ser plena e todos os dons e talentos vão fluindo, né? Uhum. E aí, e eu olhava para o lado e via amigas, assim, como eu falei, super, assim, plenas. Por exemplo, tem uma amiga, a Camila Crespi, ela é advogada, e ela faz trabalho social, ela atende quando precisa gratuitamente, ela tem um propósito com Deus através desse trabalho dela. Sabe o que é um advogado nunca perder uma causa? É Deus, sabe? Um dom, Tem né? uma amiga nutricionista que ela vai e faz Uhum. trabalho social e viaja, enfim, dentistas. E eu falava, gente, o que que eu faço com RH? Aí depois eu também assisti um filme chamado Mãos Talentosas, não sei se vocês conhecem, né? Que é um neurocirurgião. Depois até deixo aqui o nome para É vocês, uma que falava. biografia, né? A gente viu já no Mag São Bernardo uns tempos atrás aí. Excelente. Exatamente. E aí eu falava, não, não é possível. E aí o Senhor começou a suscitar no meu coração, né, esse sonho que estava adormecido há 10 anos, 11 anos atrás, de ser professora. Mas eu ficava, não pode ser, Senhor. Imagina, eu com 28, 29 anos, fazer uma nova graduação agora. Cadê a energia? Cadê os recursos financeiros? Eu já Você não me estava assim, conhecia, né? Eu fiz com 36 não, a eu, segunda eu, graduação. sim, e os sofismas foram invadindo a minha mente, porque o Senhor ia falando, não vai, eu sou contigo, e ao mesmo tempo eu ia criando obstáculos, né? Falando, não, Senhor, como que vai? Eu trabalho hoje, tenho um salário ok, certo? De acordo com as minhas necessidades. E eu vou trocar um X salário por, de repente, R$ 600, que é de um estágio. Como vai ser, Senhor? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? E aí ele falou claramente, porque embora eu goste dessas coisas assim de profecia, né? Mas eu gosto da palavra, né? Então a pessoa chega comigo, pode falar, eis que, Janaína, eu, amém. Peraí, vamos buscar na palavra, preciso dessa Uhum. confirmação. E o Senhor falou comigo dessa forma, porque ele sabia que era a forma como eu reconheceria a voz dele, né? Dizendo: Minha filha, olha os lírios do campo, olha como eles se vestem. Nem o rei Salomão, nos seus dias de glória, se vestiam como ele. Não, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Sabe? E eu falava, ai, tá bom, Senhor, graças a Deus, então nada vai me faltar, beleza. Aí daqui a pouco Uhum. vinha outro obstáculo. Mas, Senhor, estagiário não tem plano de saúde. E se eu ficar doente? Meu Deus. Eu acho que Deus deve ter falado, meu Deus. Deus falou, meu Deus, sabe Meu assim pra Deus. mim? Porque essa menina não para. E aí, ele também foi claro comigo, falando, né, na sua palavra, que de uma outra forma, nenhuma das pestes
do Egito você passará. Ou seja, vai Uhum. ficar tudo bem, minha filha, segue em frente. E aí, o meu maior sinal era falar com o meu pai. Então, fui falar com meu pai. Pai, olha, então, né? Lembra? Tal tempo eu queria. E aí, enfim, ele abençoou, ficou até surpreso. Falou, poxa vida, tanto tempo, né? Você esperou. Então vai, Uhum. segue sua vida, né? Seja feliz. E aí, eu fiquei muito feliz. Terminei a graduação, né, de pedagogia, graças a Deus. Foi realmente uma luta, mas foi prazeroso demais, foi muito bom, é um sonho realizado, né? Como eu te falei, eu chamo de minha Canaã celestial, né? Porque é algo que você acha que está tão distante, que é impossível, e Deus me Uhum. ajudou, né? Sim. Graças a Deus. E era no momento em que você fala assim, gente, mas tá tudo bem com você, você já tem sua formação, você tem a sua pós, você tá ok no seu trabalho, todo mundo quer estar no seu lugar, por que que você vai mexer com isso agora, menina? Mas eu senti essa inquietação no meu coração, Uhum. porque muito mais do que fazer algo que você gosta, eu via que era para o reino, eu vi esses sinais. Sabe o que é uma pessoa chegar para você e falar: Nossa, você fala tão bem, nossa, eu te vejo dando aula. Não é de mim, são sinais que vêm de fora, é Uhum. externo. Então, Sim. e foi Deus mesmo que colocou isso no meu coração, né? E Uhum. aí eu fiquei, como eu te falei, né? Eu ainda estou neste processo porque eu ainda trabalho com RH, né? Uhum. Trabalho no Museu Catavento. Mas é diferente, tem momentos na vida que você, até me lembro do testemunho do pastor Danilo, né? Que você vai para uma máquina de xerox ou para a impressora pegar uma folha ou vai para frente do computador, tem dias que é assim, que as lágrimas vêm e fala: Senhor, até quando? Né? Quando eu vou viver esse sonho completo, né? Quando Uhum. isso vai mudar, né? Aí, ó, E para pastor Dudu falando que já te vê como Prodo Expresso, ó. É isso que te mim, digo. eu recebo, pastor. Tá vendo? Amém. Amém. E aí eu me realizei também lá nos juniores, que acho que chama de expressa, né? E com os Uhum. adolescentes. Sou apaixonada, apaixonada Aí, mesmo. ó. Aí, pastor. Bora. E é isso, Thaís. Eu vejo que assim, Uhum. a mão de Deus, ela realmente ela nos sustenta. Deus não desperdiça nada, né? Porque como eu falei, tinha comentado com você uma vez, a gente leva em consideração aquilo que a gente tem vontade de fazer, aquilo que a gente se formou e aquilo que a gente trabalha. E às vezes você Uhum. fala assim, não tem nada conversando com nada, não tem Uhum. nada a ver com nada. Mas Deus faz de alguma forma que no final dá Uhum. certo. E é uma Sim. coisa muito grandiosa, assim, muito poderosa mesmo, de verdade. E algo assim que deixa, que eu queria também deixar, né, pro coração Uhum. de todos, a gente nunca pode ficar a um passo, a um tris de repente desagradar o coração de Deus no sentido de murmurar quando aquilo não está chegando, quando aquilo está Uhum. pesado demais, que é capaz de fazer você pecar, de você responder para uma pessoa de forma rude, de você mudar o seu DNA por conta de uma espera que, ué, tem seu tempo, tá demorando. Uhum. Mas não deixar ficar, sabe, nesse tris, não ser como os amigos de Jó, né? Que pega e fala, amaldiçoa. Deus não falou pra Uhum. você fazer isso, isso e isso. Porque tem gente, sim, que olha pra mim e diz, ué, você não ia mudar tudo de profissão? Que Cadê? vem o Cadê desafio, você né? na Você sala de fez aula? outra faculdade, né? Então as pessoas questionam, né? Exatamente, exatamente. E eu lembro que eu tinha uma chefe que eu falei, por favor, me demite, eu quero seguir carreira, né? E eu lembro que ela falava, nossa, você vai trocar para ganhar X, né? Enfim. E eu lembro que nada entristecia assim o meu coração. Eu tava bem. Eu tinha uma palavra, né? Então não Uhum. tem retroceder ou duvidar, né? Eu queria acima de tudo, né? E o Uhum. engraçado é que quando eu fazia as entrevistas, todas as entrevistas para a escola, né? Que é lógico, a gente começa como estagiária e depois auxiliar de classe, assim por diante, né? Em todas, Thaís, eu passava. Só que chegava na hora, eles olhavam meu currículo e falavam: Nossa, mas é tão linda, tão administrativo, você não quer trabalhar na minha secretaria?
Você Você não quer ainda fazia trabalhar? entrevista. Eu não nem consegui. Eu fiz uma única entrevista para a escola no momento que eu falei assim: ah, você é professora. Só teve uma. Eu mandava currículo, era ignorada totalmente. Aí uma escola eu fui, cheguei a fazer a entrevista, aí eles, não, mas você vai mudar e tal. Aí falaram assim: ah, a gente vai ligar para você para agendar então para fazer um teste. Tô esperando até hoje, né? Aí eu falei, nossa, tá bom, né? Pois é, e aí, ou então pegava e falava assim, tá, então qual o seu último salário? Não era nem pretensão salarial. Aí você Uhum, falava, e assim, gente, não é nada demais. Se vocês derem um Google uhum, aí, analista de recursos humanos, vê aí, você vai ver que não é nada demais. Mas para quem fazia a entrevista, falava, você tem certeza que você vai trocar? E era o meu uhum, momento, né? Então muitos ficavam assim, ó, então pensa com carinho. Se você aceitar essa vaga administrativa, quem sabe lá na frente você vai para o corpo pedagógico. Eu, não, vai ser mais do mesmo, né? uhum. E algo que eu separei também, tá? Conversando com o Marcos, meu marido, que inclusive fez até um Instagram só para participar dessa live. Uau, olha Meu que honra, hein? é assim, eu separei alguns exemplos que eu sempre me lembro, né? Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Uhum, Deus deu uma promessa para ele, né? Ele disse: olha para os grãos de areias, olha para as estrelas do céu. Eu vou uhum, te dar uma quantidade de filhos, né? Uma posteridade que não dá nem para se contabilizar, né? uhum. E engraçado que Abraão nem está aqui, teoricamente, né, para ver a quantidade de filhos que ele teve. É, Ele teve dois, vai, né? uhum, O Isaac e Ismael. Mas imagina, né? Deus mostrou para ele com sinais da terra e sinais do céu. uhum, Moisés também, ele não pôde pisar na Canaã, mas ele avistou. E outro exemplo que para mim mexe muito mesmo, né, que é até uma palavra que o Marcos compartilhou comigo, é a história de Noé, que para mim também acho que ele pode ser colocado ali como o pai da fé. Porque Noé, né, como todos conhecem a história, Deus pediu para que ele construísse, né, aquela arca, deu as instruções para ele e o porquê que aquela arca deveria ser construída, que iria cair um grande dilúvio. Mas imagina, num lugar onde talvez nem chovia, ou algo a ponto de se tornar um grande dilúvio, né? E uhum. Deus foi até Noé e em um único dia, Deus deu aquela instrução e depois Deus ficou em silêncio por 120 dias. Imagina, Anos, você né? recebe. Anos. Foram mais Oh, de 100 perdão, anos. isso, desculpa. Imagina, tem gente que fica aí, Deus confirma, né? Agora você imagina, a gente recebe uma instrução, como eu, como você e tantas outras Uhum, jovens aqui. Olha, uhum, muda sim, muda porque eu quero te usar. Você tem dons e uhum, talentos, habilidades que eu vou poder expandir e você vai poder fluir e ser feliz e uhum. vai ter frutos que vão permanecer. E aí ele vem e fala isso, te explica como é a instrução e de repente fica em silêncio. Só daqui 120 anos acontece. E durante esse tempo, Noé foi muito zombado. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava nele. E, no entanto, aconteceu, né? Uhum. Deus trouxe os animais até a arca, fechou a porta da arca e assim aconteceu. A mesma coisa Ana, 1 Samuel, né? A gente sempre lembra desse texto na questão de fertilidade, de maternidade. Mas Ana casada com Eucana, que também tinha outra mulher, Penina, Ana não tinha filhos e Penina tinha. E todos os anos eles subiam juntos, né, para fazer os sacrifícios, prestar, né, o culto deles, né, o louvor. E pela paixão de Eucana, ele até oferecia muito mais para Ana, né? Embora ela não Uhum. tivesse filhos. E Penina desfilava diante de Ana, olha, tipo, eu tenho, você não tem. E muitas Uhum. vezes hoje isso acontece com a gente. A gente olha para alguém do lado e fala, por que esse flui, esse não flui? Por que que eu fiz isso? Tô em dúvida nisso. Será que eu faço? Mas e agora? Mas não é o que os meus pais querem. Ninguém imaginou que eu ia trabalhar com isso. Enfim,
né? E aí no final, ano após ano, né? Ano após ano ela subia lá, prestava o culto, chorava, mas em um Uhum. determinado ano o Senhor honrou. E não foi um filho qualquer. Você vê que o que que a gente sabe dos filhos de Penina, né? É. Agora, Ana teve Samuel. Samuel foi, Uhum. ele praticamente o último da fase dos juízes, né? E Uhum. já ele viu a monarquia, né? Ele ungiu Saul, Davi, Uhum. e assim, foi um homem muito importante. E eu me espelho nisso também. Às vezes a gente olha e fala assim, cadê, né? O que que vai acontecer? Mas Deus usa tudo. E a Uhum. gente tem que pensar quais são, o que que você sente, o que que você percebe de talento, o que que os outros falam pra você que você tem uma Uhum. boa habilidade, que os outros reparam e falam, ó, você se destaca nisso, né? Aquilo como você mesmo falou no começo da live, o que te indigna a ponto de sair um ímpeto de justiça, sabe? De você Uhum. defender uma causa, e também Uhum. aquilo que você faria de graça, se fosse É. preciso. De graça. É exatamente isso, né? Tem um propósito maior, ele nos move, você não pensa, né? Eu lembro que tinha um pouco, eu falei que eu não vou falar aqui, quem não assistiu meu IGTV assiste depois, né, contando a história, mas é normal, né? E assim, uma coisa é você mudar, arriscar quando você é novo, né? Mais novo, né? Somos jovens ainda, né? Bem jovens. Mas quando, né, sei lá, quando eu estava na faculdade, falei, ah, não vou seguir essa carreira, vou seguir outra. Tinha 19 anos, né? Então, uma coisa ali você está começando, agora você formou uma carreira, você tem um tempo, você começa a ter outras preocupações financeiras também, né? E até a Sandrinha tá aí, né? Tá falando que a fé é testada pelo tempo, né? E maior ainda, né? Como que Deus honra isso, né? E a bênção vai ser maior, ela colocou aqui, né? A fé é testada pelo tempo, a bênção vai ser maior. E é verdade, né? E é isso que você falou, assim, de estar nessa plenitude, né? De fluir no que Deus tem. E aí a gente estava até conversando, estava conversando com a Sandrinha ontem, né? Lembrando, assim, 2018, que a gente conversava disso, né? Teve um vídeo aí que eu te mandei, que ela tinha me mandado nessa época, e ela falou, né? Vou provocar você um pouquinho. Eu lembro até hoje, quando eu assisti. Então, às vezes a gente tem essa indignação, aí ela aumenta e você fica, meu Deus, e agora? E você fica assim, tá, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou contribuir com isso, né? Essa causa toda, eu não me via contribuindo como professora, porque eu pensei, ah, esse tempo já foi, então eu vou fazer outra coisa, mas eu quero colocar à disposição de Deus. E é isso que você falou, as pessoas notam, né? Então, mesmo eu trabalhando, quem aqui é da área de marketing, de comunicação, entende como é importante você ter, né, uma habilidade didática neste momento, porque você passar um briefing, né, para o designer, para outra pessoa, você tem que ouvir também. Então, você precisa ser muito assim, né? O pessoal até brincava, né? Já falava, professora. Como eu fiz letras, então me chamavam de corretor ortográfico, né? Porque alguém falava assim, ah, você escreve assim ou assado. Aí eu explico, ou então perguntava assim a vírgula. Eu sempre falei, não, é uma oração subordinada adjetiva, então por isso que você põe vírgula, começava a falar sobre análise sintática do período composto que eu amo. Então tá na gente, né? Tá no DNA. E aí, até Sim. falando de vocação, eu ia falar antes, o dicionário Webster, o que ele coloca como vocação, né? Ele fala que entre os teólogos é chamado como a vontade de Deus, né? Então, assim, Deus já formou, né? Ele já estabeleceu a nossa vida antes mesmo da criação do mundo. E a gente tem essa liberdade de fazer nossas escolhas. Muitas vezes a gente pode fazer escolhas que não sejam aquilo, ou Deus permite também, né? Para nos formar, para nos capacitar. Então, com certeza, você foi honrar seu pai, né? Para escolher a profissão e Deus honra, né? Talvez você fale, ah, mas não sei ainda, tô aqui ainda trabalhando aqui, mas você falou, né? De fazer, né? Viver aquele momento, né? José também é um exemplo ótimo disso, porque ele tinha uma super promessa e parecia que tudo estava ao contrário, foi preso. A Bíblia não fala de ele estar murmurando, né? Ou reclamar ali. E isso você falou também, ele foi usado em tudo, ele foi usado na cadeia, né? Ele foi usado até na casa de Potifar, né? Sendo um exemplo ali. E o caráter, né? A integridade. Então são coisas que a gente carrega algo maior do que nós somos, né? Isso com certeza é para a glória de Deus. E nunca é tarde, né? Eu tive a oportunidade, né, de fazer os estágios que a universidade chama de estágio obrigatório, né? Tem umas horas para Uhum. você cumprir. E eu pude sentir esse gostinho. Olha, eu fiquei acho que uns 2, 3 anos sem férias, né, no Uhum. trabalho administrativo para poder cumprir essa carga horária de estágio enquanto eu estudava. Mas, Thaís, é assim,
é um sonho. Eu acho que meus olhos brilham mesmo, porque a partir do momento em que eu me vi na sala, eu lembro até hoje que a professora, eu acho que isso nem, eu nem sei se eu posso contar isso, tá? Mas era no colégio de prefeitura, e a Ai, meu Deus. professora se atrasou, e aí falou assim, ó, fica aí com eles, já começa uma atividade. E ela não tinha deixado absolutamente nada. Era eu e um avental. Mas esses 20 minutos, eu lembro que eu olhava para cada um deles. Eu não via só como meninos e meninas, crianças, mas indivíduos, sabe? Respeitando eles, já Uhum, enxergando quem eles seriam. Eu vejo para mim como a educação para mim é tão importante e é a uhum, minha carreira, pela uhum, fé. Mas para mim a sala de aula é um campo missionário. Na minha uhum, área, é um campo missionário. Eu sei que ao tocar cada criança, eu estou olhando para um pequeno Cristo. Ele ainda não sabe, mas ele uhum. vai se. É. Ou uma mãe vir conversar comigo e de repente se abrir. Porque a gente sabe, as pessoas se aproximam de nós. Às vezes, sei Uhum, lá, nunca perguntam nada, nem querem conversar com a gente, mas quando tem um problema, é incrível como a luz, né, fala, nossa, só tem você, eu preciso falar com você. E ali, de repente, você muda a realidade de uma família. Não você, mas Cristo em você. uhum, Então, eu enxerguei ali, sim, uma grande oportunidade de enxergar, visualizar um pouquinho do meu futuro. Não importa se eu vou uhum. chegar em casa descabelada, se eu vou usar uniforme, que eu amo usar uniforme, Já seja cansada. descabelada, que nem eu, entendeu? Aí você não tem essa parte. Mas é fazer com prazer porque a gente crê que Deus está nisso. E não que ele não Uhum, esteja agora no meu trabalho, não é isso. A gente uhum. faz até para honrar o nome dele, né? Você não vai Sim. queimar na Uhum, empresa, né? Mas a gente sabe, e eu sei que o dia que eu sair não vai ser por causa de um chefe, alguma coisa assim, mas porque o uhum, tempo de Deus chegou. E eu sei que uhum, eu já dou risada à toa, né? Porque eu uhum, sei que vai chegar mesmo e é o uhum, processo. Uma vez eu ouvi que o nosso sonho, a gente não precisa esperar chegar o sonho. Essa uhum, preparação, esse caminho, você já está vivendo o sonho. Né? uhum. Então, eu terminei a pedagogia, comecei a fazer Libras, estou no segundo ano, graças a Deus, é uma paixão, é lindo, é lindo, lindo. Enfim, É. eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e continuar orando, pedindo para que Ele não solte mesmo a minha mão, que embora tenha Uhum, dias que, né, a gente vem a nuvem e cobre o céu, fica cinza, mas que uhum, vai chegar meu amanhã, ele é fiel. uhum. E quando ele dá, ele fala essa promessa, quando vem da parte dele, não é O porque ele vai pastor Ronaldo pensar aí, que. ó. Chegou. Ah, pastor, Já falou que dele, honra, pastor. pastor, obrigada. O Faça a Diferença Uhum. foi muito especial e Marcante, né? assim, foi Uhum, marcante e como um divisor de águas. Como eu falei, foi ali que eu vi o uhum. que eu estou fazendo a diferença, né? Então, o pastor Sim, Ronaldo me abençoou demais, talvez sem nem imaginar, né? sim. E, enfim, e aí nesses dias cinzas a gente lembrar, e porque Deus, quando ele promete, não é porque ele vai fazer. Uhum, No reino espiritual não tem presente, passado e futuro, é tudo ao mesmo uhum. tempo. Já é, né? Nós Então, já estamos assentados nas regiões celestiais, né? exatamente. Então, se Deus prometeu, é porque simplesmente ele já viu o cumprimento, já aconteceu Uhum, e ele veio até aqui no seu tempo, no nosso tempo, para dizer, uhum. filha, filho, é isso. Entendeu? Verdade. Então, é ter fé, acreditar, não tenha medo de trocar sua profissão, não tenha medo, porque Deus é que vai colocando esses degraus e vocês vão avançando e Uhum, não tem dinheiro que pague você construir, ser parceiro de Deus para a uhum. expansão do reino, com os teus Verdade. dons, com os teus talentos, Uhum. com aquilo, as ferramentas ele dá. Ele deu as ferramentas para o É. Noé Então, construir a arca. isso eu posso dizer bem, né? Assim, que eu comentei assim, né, que eu falei no IGTV, que eu tinha 16, 17, eu não sei, sei lá, quase 20 anos de carreira, então, né, mesmo assim, eu já tinha uma bagagem, eu tinha certa confiança no que eu estava fazendo, mas mesmo assim tinha uma insegurança. Agora eu iniciei uma carreira que eu não conhecia nada, né, eu me formei 1000 anos atrás e nunca atuei assim com isso, já tinha feito alguns trabalhos voluntários e tal, e me veio essa responsabilidade, né, disso, porque eu sempre enxerguei isso, né, o papel do professor como alguém que está formando pessoas, ensinando,
E aí eu ficava, meu Deus, eu sempre fui muito nerd, então eu gostava de estudar, falando, não, tem que me preparar, né? Eu não tenho a técnica, não tem nada. Mas isso vem do Senhor, né? E eu sempre senti assim a mão do Senhor. Eu falei, primeiro dia que eu pisei na sala de aula, fiquei sabendo que essa professora de um dia para o outro praticamente, sem saber currículo, que ensinar, o que fazer, livro e tudo mais. Mas eu senti a presença de Deus naquele dia, essa sensação de eu nasci para isso, né? Isso não tem preço. E acho que isso você falou de fluir na plenitude, né? Porque eu trabalhava, né? Deus sempre me abençoou, eu sei que eu fui uma boa profissional, com todas as limitações, mas sempre fazia meu melhor, as pessoas se conheciam. Nunca fiquei desempregado, assim, no máximo 2, 3 meses trocava de emprego. É, mas tinha um currículo bom, todo mundo sempre elogiava meu currículo, o pastor Marcos chegou também. Mas era aquilo que você falou, parecia que faltava algo, né? E assim, eu sabia que Deus estava sempre me usando, tudo que eu estava, mas eu já era assim, aquela síndrome de vira-lata, porque né, eu tinha feito letras e aí trabalhava, ninguém entendia, as pessoas achavam que eu era publicitária ou que eu era jornalista. Às vezes era bom isso, porque eu acabava né, pegando ali as melhores coisas de cada um, então eu era um profissional diferenciado nesse sentido. Eu acho que todo mundo tinha que fazer letras, gente, todo mundo tem que fazer letras. É muito legal. E fecha parênteses. Mas assim, quanto que Deus ensina, né? E estando como professora, aliás, eu descobri esses dias que eu sou mais professora online do que presencial, dada a pandemia, né? Comecei a dar aula em outubro, tivemos férias, aí janeiro, né? Aí, enfim, menos de um mês que eu estava dando aula esse ano. Mas assim, sentir o cuidado de Deus, né? E todo dia é uma experiência, e eu acho que ainda sendo educação por princípios é algo ainda maior, porque a Sim, gente e isso trabalha com a palavra de Deus, é algo eu descobri maravilhoso. Eu isso já da pensava educação por em ser professora. princípios, desculpa, eu não conhecia, né? Então, assim, eu buscava isso sem saber que existia e que tinha um nome, porque eu Sim, falava, é meu assim que Deus, começa. como eu vou poder falar? Como eu vou Uhum. poder. Meu Deus, não pode. Mas, Sim, pô, e eu tô apaixonada, eu não pode. conhecia. Educação por princípios, acho que assim, toda escola tinha que ser assim. Sim, todo mundo na vida, né? Eu falo que eu comecei a praticar algumas ferramentas no meu devocional e o quanto isso me ajudou, né, a amadurecer com Deus e poder usar isso. É o que você falou, assim, né? Hoje eu ganho 7 vezes menos em termos de salário do que eu ganhava antes, mas não tem preço, não tem preço que pague. Eu faria tudo de novo, porque é isso, assim, eu trabalho, o professor trabalha muito, e como eu não tenho, né, esse conhecimento todo, demora um tempão preparando aula, mas eu me divirto preparando aula, né, meditando ali na palavra, e às vezes eu vou, preparo, e Deus fala comigo, é aquela benção, aí tem aula que eu fico ansiosa para ter aula, porque eu falo, puxa, vai ser tão legal falar disso, e às vezes o Espírito Santo pega lá e muda. E eu acho melhor ainda, porque ele né, sabe o que faz, então é aproveitar este momento. E assim, a gente está dando um exemplo aqui, né, dessa coincidência, da pedagogia, esse professora, mas com certeza, né, cada profissão, cada Sim, atividade, cada função, né, ou mesmo assim, não trabalho fora, eu sou dona de casa, eu sou mãe, mais ainda, né, o quantas mães fazem a diferença, a gente tem que discernir o nosso papel, né, diante de Deus, aonde Ele nos colocou, isso que a Jana falou, né, cada um carrega já ali características, né, coisas que Deus colocou em nós, né, e isso é para cumprir aquilo que Ele tem para nossa vida. Então, nessa caminhada com Ele, a gente vai acertando, a hora passa rápido, eu fico assim, indignada, faltam 10 minutos, meu Deus, meu Deus. mas que a gente possa fazer isso, né? Experimentar isso, né? Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa, né? O propósito dele é o maior, tudo é para glorificar a Ele. E ele simplesmente faz, né? Ele nos capacita, mas a gente tem que pisar, né? Moisés não esperou o mar ficar aberto e falou, vou andar. Estava na água, foi, né? Noé, como você deu exemplo, não esperou chover, né? Simplesmente ele foi em obediência. Então, nosso coração inclinado para isso faz com que Deus faça as outras coisas. Né? Em Provérbios diz que Deus confirma os passos do homem justo. Né? Então, a gente tem que caminhar e ele vai mostrando, né? Então, cada um tenha isso. A minha decisão veio com muito jejum, com muita oração, com muita honra aos meus pastores, aos meus líderes, né? As pessoas que caminham comigo. E Deus vai confirmando no coração de todo mundo, lógico. Muito antes, quando surgiu isso, muita gente falava, você tá louca, como assim? Não sei o que, você é professora, né? E assim, mas quando Deus chama, a gente faz, né? É algo que ele coloca, né? Então, por mais que pareça absurdo, e ele chama os doidos mesmo, né? Para confundir os sábios. É verdade. E como você bem lembrou, né, Moisés, assim, diante do mar, Deus usou o que ele tinha na mão. E o que que ele tinha na Uhum, mão? Um cajado, sei lá, é cajado, né? uhum, já, né?
E Deus vai usar aquilo que está na nossa mão, aquilo que a gente Uhum. tem hoje, Ele vai usar. É. E Deus só pôde usar Paulo, o Paulo de Atos dos Apóstolos, do Evangelho, Uhum. justamente, ele foi praticamente o primeiro missionário, né? Ele pôde ir para Uhum. tantos lugares porque ele tinha os idiomas, ele tinha estudado, era letrado. Então, sabe aquela coisa de Uhum. pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa? Então, não Uhum. importa o curso que a gente faça hoje, o que esteja Uhum. acontecendo, Deus vai nos usar no processo e no Sim. final também. Porque Até o curso e da ele xilografia, né, que eu fiz quando eu tinha 9 anos de idade, como é não, importante para escrever rápido. não tem coisa melhor que você digitar e olhar para o lado. Deus não desperdiça nada, né? Ele Não, sabe o que a gente tem, o que a gente faz, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nosso papel, né, antes de qualquer missão, qualquer propósito, né, qual que Jesus colocou para nós? Primeiro e mais importante mandamento é amar o Senhor, né, acima sim, de todas as coisas, né? Então, se a gente ama a Deus, a gente vai querer agradar o coração do Pai, né? Você deu esse exemplo, você queria agradar o coração do seu Pai aqui terreno, e Deus com certeza se alegrou disso, né? Mas ele vai produzindo algo maior. Então, que esse amor por Deus, né, seja essa certeza, né, essa rocha para nós. E aí, vocês que estão aqui, né, a gente quer, vou pedir para a Jana orar antes do nosso tempo encerrar. Vai ficar amém. salvo aqui, manda comentário, manda testemunho, encaminha depois essa live, vai ficar salva para alguém que está aí nesse momento de escolher profissão, ou que se sente ali insatisfeito no que está fazendo, né? Sempre é tempo, né? Moisés foi lá, meio que abandonou seu ministério depois de tanto tempo, né? Ficou 40 anos lá na casa de Jetro. E Deus tinha o tempo certo para ele, né? Com 80 anos ele fez algo poderoso, né? Nos inspirou, fez tantas coisas, trouxe a lei para o povo de Deus. Então, assim, Deus sabe o que está fazendo, né? Às vezes a gente não sabe, a gente se perde, mas ele sabe de tudo. E nos abençoe aí, então, Jana, oremos. Amém, amém. Vamos orar então. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, Pai, porque a sua mão está sobre todos nós. O Senhor cuida de nós em detalhes. Nós somos as meninas dos teus olhos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar com os meus amigos e as minhas amigas aquilo que o Senhor tem feito, Pai, aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós já vamos testemunhar com fé e eu creio que vai dar muitos frutos, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, gentilmente, para que o Senhor guarde o coração das minhas amigas, guarde o coração dos meus amigos, daquele, Pai, que tem dúvida a respeito do teu chamado, da tua vocação, do seu propósito de vida. Vem esclarecer, Senhor, em nome de Jesus. Rompe, Senhor, com o futuro, o destino, Senhor, desses jovens, em nome de Jesus. Que o Senhor vá à frente, Pai. Use a ferramenta que eles têm nas mãos para abrir o mar e mostra, Senhor, pela fé. Deixa eles visualizarem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles, porque o Senhor tem preparado somente o melhor, nada menos que isso. Tira, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, todo medo, todo sofisma, todas as suas bênçãos que estão paradas, que estão impedidas de descer por conta de uma desobediência, por achar que não é capaz, por querer agradar aos homens da terra. Ó Senhor, tu tens o coração dos homens nas tuas mãos, e o Senhor inclina para onde o Senhor quer. Então inclina, Pai, o coração, destrava caminhos, Senhor, destrava esses destinos, Senhor, em nome de Jesus, que todos, Senhor, os meus irmãos aqui venham sentir o teu toque poderoso, Pai, tendo a certeza, a absoluta certeza daquilo que o Senhor vai fazer ainda na vida de cada um deles, que não haja medo, que eles tenham a ousadia e intrepidez de mudar para a expansão do teu reino. E poderoso é o Senhor para fazer coisas muito mais além, infinitamente mais do que a gente imagina ou pode pensar ou sonhar. Nós te amamos, Senhor. Amamos a tua obra, a obra da tua cruz, e sei que no tempo certo, Senhor, todos nós vamos regozijar daquilo que o Senhor fez. Usa o talento de cada um, Senhor. Eu sei que o Senhor não desperdiça nada, e é verdade. Reúne, Senhor, todos os meus irmãos. Chama-os, Pai, para viver a tua plenitude, Pai.
Chama-os para serem teus parceiros, Senhor. Incomoda o coração de cada um deles nesse instante. E que nós venhamos ver esses frutos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Obrigada, Jana, mais Indicar uma um vez. livro. Posso indicar um Oi. livro? Ó, Claro! Ó, gente, esse autor é maravilhoso, fala. é do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Porque às vezes a gente pega e fala assim, vida ministerial é uma coisa, trabalho é outra, em casa é outra, e não é nada assim, não. E outra coisa, às vezes a gente tem esse estereótipo de trabalho secular, não, para o reino tem que abandonar tudo e ser só Uhum, missionário, pastor, líder, não é. O uhum. Senhor te usa em cada tempo, estação, e esse livro fala bastante disso, né? Vale a pena, vale a pena. Muito bom, a gente deixa depois aqui nos stories a indicação. Obrigada mais uma vez, né, por nos Ai, eu que inspirar, nos agradeço. abençoar. Um Creio que as beijo para sementes todo foram mundo. lançadas. As Obrigada a meninas todo que mundo que trabalham. participou aí. Muito bom estar com vocês. Toda segunda-feira às 20 horas, aqui no Pray Sister. Segue a gente, indica para todo mundo, que a gente sempre tem um tempo aqui de inspiração, pessoas maravilhosas que nem a Jana. Ai, Obrigada mais linda. uma vez, viu? Obrigada aí, seu marido, que te abençoou, que fez o Instagram para estar aqui conosco. Ela é uma benção mesmo. E eu queria também, parece programa, né, infantil, eu quero deixar um beijo para minha família. Faz quase 6 meses que eu não os vejo. Gente do Meu Deus, céu. Beijo. Beijo, Vânia. Beijo, pai. Beijo, Jennifer. que E bom, muito obrigada, gente. Thaís, pela oportunidade. Obrigada, pastor Imagina. e também Marcos, por dar tanta oportunidade pra gente, né? É Na verdade. igreja. É Só uma estou aqui bênção. porque o pastor abençoou, né? Então a gente agradece muito porque ele nos inspira, nos ensina, né? Cuida de nós. Sim. Privilégio mesmo. Obrigada a todo mundo. Então é isso. Então, um beijo no coração e até já já. Até já Tá, já, gente. gente? Deus Obrigada. abençoe Deus vocês. abençoe. Amém. Obrigada.